Olá, amigos. O ano era 33 da nossa era cristã. Jesus havia acabado de chegar nas proximidades de Jerusalém. Isso numa quinta-feira. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus aproximou-se de Jerusalém, vendo ele a cidade, chorou sobre ela. Amados, talvez você não saiba quais foram as razões que levaram Jesus a derramar lágrimas sobre a cidade de Jerusalém. Mas eu gostaria de enumerar para você aqui pelo menos quatro razões que levaram Jesus a derramar lágrimas sobre a cidade de Jerusalém. Nós sabemos que existem muito mais razões, mas eu quero ficar apenas em quatro razões cruciais, importantíssimas, que levaram Jesus a fazer um grande lamento sobre aquela cidade. Cidade a qual, amados irmãos, que é chamada na Bíblia como a cidade do grande rei. Cidade que é chamada na Bíblia como a cidade de paz, Jerusalém. Uma cidade cantada pelos poetas, é uma cidade enaltecida pelos viajantes, é uma cidade, amados, que o mundo inteiro admira e ama. E Jesus faz um grande lamento, um choro de um sentimento de imensidão, amados irmãos, indescritível. O tamanho sofrimento que Jesus estava passando. A sua alma estava consumida de tanta dor e tristeza pelaquela cidade. Mas nós vamos saber, nessas quatro razões, o que levou Jesus a derramar lágrimas, chorar de forma copiosa sobre aquela cidade. A Bíblia diz que Jesus, amados, ao chegar nas cercanias da região, e ali Jesus adentra na cidade, e quando Jesus estava aproximando da cidade, a multidão, amados irmãos, estava eufórica. Por quê? Jesus tinha ido a Jerusalém, irmãos, para a festa da Páscoa, e havia uma legião de estrangeiros ali na cidade de Jerusalém. E quando eles adentram ali nas portas da cidade, aquela multidão fazendo a maior festa, a Bíblia diz que eles começam a forrar o chão ali onde Jesus estava passando com folhas de palmeiras. Eles começaram a bater palmas, eles começaram a louvar a Deus e começaram a clamar em alta voz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, amados, fizeram a maior festa. Eu imagino agora, conjecturando aqui para vocês, que os apóstolos começaram a se acotovelar ali um ao outro, né? Quem sabe Pedro fala para André: olha, André, hoje a festa vai ser boa. Jerusalém nunca havia aberto as portas de uma maneira pacífica para Jesus. Às vezes que Jesus adentrou a cidade de Jerusalém, meus queridos, ele sempre encontrou muita resistência na cidade. Jesus poucas vezes pisou ali na cidade de Jerusalém. E ele, amados, sempre que ele adentrou na cidade de Jerusalém, ali nos textos sagrados, ele sempre teve muitas resistências. Mas naquele dia, algo surpreendente aconteceu. O povo estava eufórico e começaram, amados irmãos, a exaltar a presença de Jesus ali. E ali, amados, quando os discípulos começaram ali, todo mundo a se preparar para a grande festa, os discípulos ficaram maravilhados. Olha, Jesus está sendo ovacionado aqui. Nossa, hoje a gente vai comer bem. Hoje vai ser uma festa maravilhosa. Quando alguém olha para Jesus e vê que Jesus está chorando, com certeza, amados, alguém falou para o outro assim: olha para o rosto do mestre, ele está chorando, ele está derramando lágrimas. E ninguém entendeu nada, amados. Era um dia de festa, era um dia de alegria, era um dia, mas de cumprimento das profecias do profeta Isaías, profecias messiânicas se cumprindo ali. O rei manso e humilde, montado num jumentinho, estava ali cumprindo aquela profecia do profeta Zacarias, né? Estava adentrando ali os portões da cidade. Então, amados, era um momento para se festejar. E Jesus começa a chorar de maneira copiosa. E quando Jesus, irmãos, adentra a cidade,
ele começa a clamar e lamentar sobre ela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das asas, como a galinha aos pintainhos, e vocês não quiseram. Ah, Jerusalém, se ao menos no dia de hoje você conhecesse o que a tua paz pertence, mas no momento está encoberto dos seus olhos. Jerusalém, amados, uma cidade, a cidade que tinha tudo para receber Jesus de braços abertos, era o rei que estava ali. E naquele momento, amados irmãos, eles acabam perdendo a maior oportunidade de suas vidas. Então, amados, a primeira razão que eu acredito pela qual levou Jesus a chorar, a derramar lágrimas sobre a cidade, era aquele louvor superficial, o povo que clamava: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era o mesmo povo, aquele mesmo povo, poucas horas depois, estava clamando para que Jesus fosse crucificado. Aquelas mesmas pessoas que estavam com palmas nas mãos, poucas horas depois estavam com pedra nas mãos, irmãos, para atirar no mestre. Estavam com cana, com paus na mão para agredir fisicamente o mestre. Louvor superficial. Deus disse através do profeta Isaías que este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. O louvor superficial, meu Deus, nos dias de hoje, amados, nós estamos vivendo uma época também de louvores superficiais. O povo, amados irmãos, que tem a mesma facilidade de adorar a Deus num culto de domingo à noite, é o mesmo povo que tem facilidade de louvar e adorar o mundo na segunda-feira de manhã. Cantar bonito, amados, até o Chitãozinho Chororó canta, mas não louvam a Deus. É preciso saber separar as coisas, amados irmãos. O louvor precisa vir de dentro da alma, o louvor de um coração puro. Mas a cidade de Jerusalém, os habitantes de Israel estavam naquele momento comprometidos, amados irmãos, com um louvor totalmente superficial. Aquela religião passou a se transformar em um louvor de aparência. Israel vivia momentos, amados irmãos, de grande ostracismo. Era um momento, amados irmãos, que não tinha nenhuma adoração verdadeira no meio do povo. O povo estava totalmente entregue a filosofias, o movimento greco-romano, amados irmãos, havia se infiltrado no meio do povo de Israel. Havia templos pagãos ali próximo ao templo de Jerusalém. A arqueologia já mostra isso para nós nos dias de hoje. Então Jerusalém, amados, estava totalmente corrompido com cultos pagãos, era uma mistura de sincretismo religioso. Esta é a palavra, aquele sincretismo religioso. E a sua alma, o seu coração estava contaminado. Então não tinha como sair de dentro um louvor, amados irmãos, que Deus recebesse como um louvor perfeito. O louvor não era perfeito. Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. O louvor superficial foi uma das razões que fez com que Jesus chorasse sobre Jerusalém. E outra coisa, amados irmãos, outro momento que Jesus também ficou totalmente extasiado ali, derramado em tristeza, era com a religião hipócrita. Jerusalém vivia uma religião hipócrita, uma religião de aparência. Amados, os rituais eram seguidos de maneira totalmente aleatória. O povo de Israel não tinha mais temor de Deus. Era religião, religião, religião. O povo confiava no templo como se fosse, amados, um tipo de amuleto. Mas o Deus de Israel estava fora das portas. Israel tinha pegado, amados, fechado as portas tanto do coração como da cidade para Deus e aberto as portas para a idolatria. A religião era apenas de aparência. Era um povo que tinha toda uma ornamentação, mas uma religião sem Deus. Uma religião totalmente entregue, amados irmãos, a rituais. E isso, amados irmãos, é o princípio de uma queda espiritual, de uma queda moral, da destruição de uma nação.
E foi o que aconteceu com Israel, foi o que aconteceu com aquela nação, amados. A ruína, o que precedeu a ruína de Israel, de Jerusalém, foi justamente essa aparência, essa falsa religião. Amados, talvez as mesmas pessoas, aqueles cegos que foram curados por Jesus, poucas horas depois estavam ali se acotovelando, correndo atrás daquela multidão, alegrando-se em ver aquele que o curara da cegueira ser crucificado, ser levado para a cruz. Talvez aqueles homens que tinham as suas mãos mirradas, que não podiam estender as mãos para abraçar um filho, para apertar a mão de um amigo. Talvez aqueles mesmos homens, amados irmãos, estavam ali agora com pedra nas mãos para atirar no mestre, estavam com paus em suas mãos para machucar fisicamente o mestre. Falsa religião. Oh, meus queridos irmãos, como o mundo anda também numa hipocrisia tão grande. Como as pessoas hoje, amados irmãos, são adeptas da falsa religião, do falso moralismo. E isso precede a queda. Isso precede a destruição de um povo, de uma nação. E nós não podemos, amados, de maneira nenhuma aceitar a falsa religião, a religião hipócrita, aquela religião, amados irmãos, que tem todo um ritual, mas que não tem a presença do Deus vivo. Amados, o terceiro tópico que Jesus fez com que ele derramasse lágrimas copiosas foi a rejeição de Israel ao príncipe da paz. Isso se chama ingratidão. Ingratidão, amados irmãos. Aquele, amados irmãos, cuja boca nunca saiu palavra de maldição, nunca saiu palavras para proferir ódio nas pessoas, sempre ele proferiu amor. Sempre, amados irmãos, ele disse palavras agradáveis, sempre ele disse palavras de salvação. E agora ele estava sendo xingado, ele estava sendo torturado, ele estava sendo rejeitado pelaquela nação a qual, amados irmãos, ele todo dia estendia as mãos, todo dia, amados irmãos, ele convidava para salvá-la. E aquela nação estava rejeitando. Jerusalém significa cidade da paz. E ali estava presente o príncipe da paz, um casamento perfeito, mas que aquela cidade o rejeitara, fecharam as portas para ele, não quiseram, amados irmãos, o príncipe da paz. E nos dias de hoje muita gente também tem feito a mesma coisa, rejeitam o príncipe da paz, estão cada dia mais, amados irmãos, se distanciando do mestre. Ingratidão. Quantas pessoas, amados irmãos, que após serem curadas, após serem tendo a sua vida totalmente transformada por Jesus, eles simplesmente dão meia volta, amados irmãos, como aqueles 9 leprosos que nunca mais voltaram, que de onde eles estavam, após receber a cura, amados irmãos, eles desapareceram. Após eles serem curados daquela lepra, aquela coisa horrível, eles nunca mais apareceram. Jesus pergunta para aquele homem que voltou: não foram 10 os que eu curei? Cadê os outros? Eles não voltaram mais. Estavam ocupados demais para voltar. Isso chama-se ingratidão. Amados, a ingratidão é um pecado horrível. E muitas pessoas, irmãos, são adeptas da ingratidão. E nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Nós não podemos de forma alguma conviver com esse tipo de comportamento. Nós devemos ter sempre um espírito de gratidão por tudo que Jesus fez na nossa vida, pela transformação que ele exerceu através do Espírito Santo, amados irmãos, de ter nos mudado, de ter nos transformado, de ter tirado todo aquele velho eu, aquela carcaça horrorosa que nos destruía cada dia, que manchava a nossa alma, e ter, amados irmãos, trazido para nossas vidas o novo nascimento através da regeneração, a sua morte na cruz, que nos deu hoje o privilégio, o direito, a oportunidade de ingressarmos na família de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. Rejeição ao príncipe da paz. Jesus disse assim: ô Jerusalém, se ao menos hoje você pudesse entender o que a sua paz pertence, mas isso está encoberto dos seus olhos. Até vocês estão... Mas se eles pudessem entender que apenas 37 anos mais tarde, os seus filhos, os seus netos,
seriam mortos, seriam torturados, seriam massacrados ali pelas tropas de Roma. Talvez a história teria um desfecho diferente. Jesus chorava porque ele via, meus irmãos, o futuro, ele sabia o que ia acontecer com aquelas pessoas no futuro bem próximo. Apenas 37 anos depois, o general Tito invade a cidade de Jerusalém e a carnificina foi terrível. Cadáveres empilhados em cima de cadáveres. Uma coisa terrível, amados. Uma coisa triste. O general Tito não teve dó nem piedade. Ele destruiu o templo, ele jogou todas as pedras para o chão. Ele arrasou com a cidade de Jerusalém. E o povo chorou, e o povo pranteou, e o povo clamou pelo seu Deus, mas já era tarde. O povo não entendeu. O quarto motivo é o dia da visitação, que o povo não entendeu. E é por isso que eu disse agora há pouco, que Jerusalém foi pilhada, foi destruída, por não entender o dia da visitação. Deus estava ali pessoalmente, através da pessoa de Jesus Cristo, e foi rejeitado. Mas a nação foi destruída, a nação foi levada cativa, espalhada por todo o globo terrestre, porque não entenderam o dia da visitação. Amados, Deus nos dá oportunidades e nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus todo dia está estendendo as mãos para um povo rebelde, obstinado de coração. Talvez você tenha andado errante, talvez você tenha andado meio vacilante na sua vida, mas o Espírito Santo sempre está falando ao seu coração. Não endureça o seu coração, abra as portas do seu coração, faça um concerto com o Senhor e tenha um futuro diferente, um futuro de paz, um futuro brilhante. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus está chorando sobre a cidade, Jesus está chorando pela vida de muitas pessoas que nos dias de hoje estão rejeitando como Salvador, como Senhor. Não faça mais isso, amados, não rejeite o Senhor. Abra o teu coração enquanto ainda há uma oportunidade para ti. Jerusalém naquele dia não entendeu o dia da visitação, mas 37 anos depois foi muito mais tarde. Eles perderam uma grande oportunidade e pagaram caro. Você tem hoje a oportunidade de ter a sua vida transformada. Que Deus abençoe o seu coração, que você tenha essa oportunidade e não desperdice ela. Você está no canal Boas Novas Shalom e continue nos prestigiando, dando seu like, sempre curtindo nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e estarei orando por você. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.